o livro de Juízes, o capítulo de número 13. Louvado seja Deus. Versos 1 em diante, vamos estar meditando em alguns versículos para que possamos entender, louvado seja Deus, o propósito dessa mensagem nessa noite e principalmente do tema, as últimas palavras dele, e morreu. Louvado seja Deus. Que tema é esse, pastor Geraldo? É forte, nós vamos entender. As últimas palavras dele, e morreu. Diz-nos assim a palavra do Senhor, vamos estar orando, capítulo 13, versos 1, soberano Deus, eterno Pai que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, em tua presença, em oração, nessa noite, nesse dia, Pai querido, esse teu humilde servo clama pela tua graça, infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Envia, Pai, uma vez mais, da tua palavra, a minha mente, o meu coração, unge os meus lábios para que eu venha proferir tão somente aquilo que for direcionado pelo teu Espírito Santo. Pai querido, tome em tuas mãos nessa noite a mente, o coração da tua igreja. Trabalha de uma maneira especial, faça, Pai, com que essas pessoas possam entender, Pai, da tua palavra no seu coração e no seu espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O livro de Juízes, o capítulo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te que bebas vinho ou bebida forte, ou coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cujo a cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, terribilíssimo, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho,
Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas imundas, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou ao seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E ele disse: Eu sou. Glória a Deus. Então disse Manoá: Cumpra-se a tua palavra, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu te disse, e a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede Davi de vinho não comerás, não comerá nem vinho, nem beberás bebida forte, nem coisa imunda comerás. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que eu te detenhamos e te preparamos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres o holocausto e oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que quando se cumprir tua palavra, te honres? E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma palavra que nessa noite nos leva a refletir sobre as aflições que viveu o povo de Deus, que viveu Israel. Louvado seja Deus após ter saído do Egito. Mas Israel, esse povo que é escolhido por Deus desde o princípio, louvado seja Deus, conforme ele fez uma promessa ao seu servo, ao grande patriarca Abraão, louvado seja Deus, sabemos que tudo quanto Deus falou a Abraão, seu servo, se cumpriu.
E Deus honrou todos os patriarcas, desde Abraão, Isaac e Jacó, e José, que foi aquele que foi, louvado seja Deus, que preparou a saída do povo do Egito. Ao mesmo tempo que ele preparou a entrada do povo no Egito para que não perecesse no deserto, ele também já tinha preparado a saída do povo. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque através dos seus remanescentes seria levantado um grande profeta, um grande libertador, o qual a nação de Israel nunca teve outro igual, chamado Moisés, grande legislador da lei, porque a lei vem através de Moisés. E agora, louvado seja Deus, após esse povo ter saído do Egito, cumprido a palavra de Deus, Deus ter ouvido a oração dos remanescentes que viviam no Egito, mas nunca esqueceram daquilo que lhes era ensinado pelos seus pais. Louvado seja Deus, porque 400 anos esse povo já estava ali, 430 anos cativo no Egito, ainda que não chegaram como escravo. Louvado seja Deus. Eu me lembro que até preguei uma vez uma mensagem que diz: agora os convidados são rejeitados, porque eles chegaram, entraram no Egito, cerca de 70 pessoas entraram a convite do próprio faraó, mas agora por outro faraó que sucede aquele faraó dos tempos de José, no primeiro século. Agora, cerca de 400 anos depois, se levanta um faraó que é usado pelo próprio adversário de nossas almas, chamado Ramsés, e ali ele começa a oprimir o povo, porque ele não entende que se o Egito tornou-se uma potência no mundo, liderando sobre todas as demais nações, louvado seja Deus, era como se fosse, como hoje, uma nação do primeiro mundo, uma nação, louvado seja Deus, que predomina sobre todas as demais nações. Louvado seja Deus, como temos hoje no século 21, louvado seja Deus. Aí agora ele não se lembra mais, ele não vê os escritos que estão registrados lá nos livros faraônicos, e ele começa a oprimir o povo. Sabemos que ele fez várias tentativas para dizimar o povo de Deus, mas não conseguiu. Quanto mais ele tentava, mais o povo crescia. Então Deus ouviu a oração dos remanescentes, porque era passado de pai para filho, e assim sucessivamente. E agora essa geração, fechando ali aos 430 anos, eles continuavam clamando, e Deus já havia preparado aquele que viria para libertar o seu povo. Louvado seja Deus, chamado Moisés, um ancião com 80 anos de idade. Deus o chama e Deus o faz o grande libertador e legislador da lei do povo. Louvado seja Deus de Israel, do povo de Deus. E agora, louvado seja Deus, Moisés consegue chegar diante de Faraó, e depois de muito esforço, o próprio Deus arranca o seu povo com mão forte. Esse povo tinha a promessa de Deus de 40 dias
tomar posse da bênção. Era 40 dias para esse povo chegar na terra prometida, a terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Já vai a primeira profecia dessa noite. Para você que está ligado conosco, que está ouvindo, recebendo dessa palavra. Qual, pastor Geraldo? Muitas das vezes nós mesmos retardamos as nossas bênçãos. Por inconsequência ou por murmuração. Porque agora esse povo que tem a promessa, esse povo que já saiu do Egito, que passou por uma situação a qual nenhum existente nos 4 cantos dessa terra, nenhum humano passou, que é atravessar o Mar Vermelho a pé secos. Louvado seja Deus. Sabemos que hoje a travessia ali, através de navios potentes, ela é muito difícil, mas o povo de Deus atravessou a pé. E quando chegou no outro lado, que olhou para trás, que veio os opressores, o perseguidor, Faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros, nos diz as Escrituras que o mesmo mar que se abriu para o povo de Deus passar, ele fechou. Ele matou todos os inimigos, todos os perseguidores do povo de Deus ficaram lá no mar. Faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. Louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, desde a palavra devocional dessa noite, Deus está nos advertindo para nós termos muito cuidado quando pensarmos em nos levantarmos contra os servos de Deus, aos escolhidos do Senhor. Louvado seja Deus. E lá pereceu Faraó, seus cavalos e seus cavaleiros. Ninguém conseguiu atravessar, mas o povo de Deus atravessou. O povo de Deus estava no deserto, onde o Senhor preparou ali o seu descanso, onde Deus cuidava deles todos os dias, não desfaltando o alimento e nem água. Mas mesmo assim, eles começaram a murmurar, e pelas suas murmurações, o Senhor falou: porque vós estáis a murmurar, não deram crédito à minha palavra, porém, a cada dia acrescentarei um ano. Agora, este povo que tem a promessa para chegar na terra prometida, com 40 dias, agora vão viver 40 anos no deserto. E andando em círculo, eles não conseguiam pegar a direção da terra prometida, porque Deus tampou as suas visões. Louvado seja Deus. Eles ficavam rodeando no deserto. Louvado seja Deus, conforme eu costumo falar, indo para lugar nenhum em busca de nada, tão somente pela desobediência ao nosso Deus. Mas chegou o tempo de Deus cumprir a promessa. 40 anos. Deus chamou o seu servo, sabemos que é uma outra situação, mostrou a terra e falou: porém você não verá a terra, mas não entrará nela, a terra, ou seja, a terra prometida terrena. Moisés não entrou, mas na celestial ele está. Louvado seja Deus. Ele está na nova Canaã do céu. Louvado seja Deus, aguardando o grande dia, onde todos nós estaremos reunidos com Ele. Mas ali Deus levantou, louvado seja Deus, um outro líder que iria dar seguimento àquela responsabilidade que foi dada a Moisés, chamado Josué. E Josué conduziu o povo à terra prometida. Sabemos que não foi muito fácil, porque teve que atravessar o Jordão,
Sabemos que teve que lutar contra Jericó, louvado seja Deus, contra as muralhas de Jericó, contra os exércitos fortalecidos de Jericó, mas nada prevaleceu. Louvado seja Deus contra o povo de Deus, porque contra o povo de Deus, louvado seja Deus, ninguém pode prevalecer. Eles até tentam, mas não conseguem. Então sabemos que toda a muralha foi lançada por terra, tudo virou pó naquela cidade, e o povo realmente chegou à terra prometida, a terra que manda leite e mel, e ali foi dividido segundo as tribos, segundo os povos, e ali cada um tomou posse das suas bênçãos. Porém, louvado seja Deus, agora esse povo que está vivendo já, tomando posse da sua bênção, louvado seja Deus, eles começam a murmurar, começam a questionar a Deus. Louvado seja Deus, e eles param, ou seja, eles deixam, louvado seja Deus, de obedecerem a Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E agora eles começam a adorar deuses estranhos, começam a se contaminar, a se misturar com outros povos, os quais o próprio Deus proibiu que o seu povo se misturasse com povos estranhos. Mas mesmo assim, eles se misturaram. Aí é essa passagem que nós lemos a partir do versos 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus. O próprio Deus entregou agora esse povo na mão dos filisteus. E nos diz, segundo alguns estudiosos, homens conhecedores da história de Israel, dizem que Israel viveu durante 300 anos. Este momento foi o tempo que os juízes legislaram em prol da nação, para tentar melhorar. Louvado seja Deus. E já havia passado vários juízes, mas o povo cada vez mais se lançando ao pecado. Louvado seja Deus, ao distanciamento de Deus. Agora esse povo não se lembra mais que um dia eles foram escravos em nações, louvado seja Deus, distante como o Egito. Louvado seja Deus, nações que eles, na verdade, eles serviam a outros deuses. Louvado seja Deus, e esse povo era obrigado, alguns até mesmo, a adorar os deuses pagãos daquela nação, por imposição faraônica. Louvado seja Deus. Eles esqueceram que eles estavam livres, eles esqueceram que estavam na terra que mana leite e mel, eles esqueceram que Deus já havia feito eles tomar posse da promessa. Louvado seja Deus, e dia a dia, cada vez mais, se distanciando de Deus, se afastando de Deus. Louvado seja Deus, era um povo, conforme nos relata aí alguns estudiosos, de dia eles adoravam Deus no templo. Louvado seja Deus, todo mundo, glória a Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas diz esses estudiosos que à noite, no mesmo templo, o mesmo povo adoravam a demônios,
a deuses estranhos. Louvado seja Deus. Então Deus não estava mais suportando o procedimento dessas pessoas, aqueles que ele chamou e elegeu, povo meu, povo escolhido, nação santa. Louvado seja Deus, um povo que o próprio Deus decidiu habitar no meio deles. E eles não entenderam. Louvado seja Deus. Aí Deus falou: eu vou ter que dar um corretivo nesse povo. Aí Deus entregou eles nas mãos dos filisteus para serem oprimidos. Então, quando nós pegamos a Escritura, nós sabemos que ali Gideão e outros mais sempre lutou contra povos estranhos que tentavam os oprimir. Louvado seja Deus, mas nenhum deles conseguiam êxito, porque havia, louvado seja Deus, a permissão do próprio Deus. E agora esse povo está sendo perseguido de uma forma horrenda, agora eles não estavam suportando. Louvado seja Deus. Aí Deus, o próprio Deus, ele olhou para o sofrimento do povo e ele viu que ali ainda havia alguns remanescentes. Ele viu que ali ainda havia alguns que ele podia contar com eles. E Deus, louvado seja Deus, quando ele quer enviar uma provisão ao seu povo, quando Deus quer dar um livramento ao seu povo, Deus trabalha de uma forma diferente. Deus poderia ter pegado um grande líder na época da nação. Deus poderia ter pegado uma família conhecida das tribos maiores de Israel. Não. Deus escolheu um homem, um ancião, um agricultor, uma mulher simples, para trazer, louvado seja Deus, um refrigério para aquele povo que não suportava mais a opressão dos filisteus sobre eles. E ali que foi a leitura que nós realizamos nesse capítulo 13, versos 1 em diante, onde que Deus fala com Manoá, um ancião, um agricultor, um ancião, uma pessoa simples, uma pessoa comum, onde Deus fala com a sua mulher, também imagino que já uma anciã, mas talvez um pouco mais nova do que Manoá, mas ela tinha algo que impedia ela de gerar um filho, conforme nessa noite nos relata essa escritura, que desde que eles casaram, ela nunca conseguiu gerar um filho ao seu esposo Manoá. E ali explica o porquê que ela não conseguiu gerar esse filho. Por que, pastor Geraldo? Ela não conseguiu gerar esse filho porque, louvado seja Deus, ela era estéril. Mas aprove a Deus escolher ela. E Deus ali tirou a esterilidade daquela mulher. Deus trabalhou, Deus enviou um anjo, o próprio anjo do Senhor. Quando diz a Bíblia o anjo do Senhor, é o próprio Senhor Jesus. E nós vamos entender isso um pouco mais à frente, quando Manoá pergunta o seu nome. E ele fala: o meu nome é maravilhoso. E nós temos depois a concordância com essa palavra, que realmente é o anjo do Senhor. E o profeta messiânico recebe essa revelação de Deus, porque ele será maravilhoso, príncipe da paz,
Deus conosco. Louvado seja Deus. Emanuel quer dizer Deus conosco. Então sabemos que o Senhor Jesus, ele no Antigo Testamento, ele teve vários nomes para que fosse identificado como o anjo do Senhor, como aquele que seria manifesto. Louvado seja Deus, depois de 400 anos que o próprio Deus ficou sem falar com a humanidade. Onde está isso, pastor Geraldo? Nós lemos nessa noite, para assim tirarmos livros de oferta da casa de Deus, o livro do profeta Malaquias. E quando nós olhamos à frente, há uma folha branca. Segundo aquilo que nos relata os estudiosos da palavra, aqueles que conhecem os costumes da nação de Israel, sabe sobre os primórdios da existência dos israelitas, do povo de Deus. O nosso Deus ficou cerca de 400 anos sem falar com o seu povo, nem através de profeta, nem nenhum sinal, e o povo clamando a Deus. Mas agora, voltando à mensagem, Deus fala: agora eu vou preparar para mim um libertador. Eu vou preparar para mim alguém que vai me obedecer, porque será gerado dentro dos meus conceitos, dos meus preceitos. Louvado seja Deus, e esse não vai se distanciar de mim. Mas se Sansão conseguisse atingir essa perfeição, nós poderíamos dizer que não havia necessidade do nosso Deus ter enviado o seu Filho amado Jesus Cristo, conforme nos relata o Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 3, verso 16. Deus vendo ali o sofrimento do povo, mais uma vez, aí nos diz a palavra no verso 16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então agora vem cumprindo-se a promessa, louvado seja Deus, a profecia dos profetas que ele vem usando até chegar a Isaías, que cerca de 700 anos antes da manifestação em carne desse mesmo maravilhoso à humanidade, o profeta Isaías fala sobre ele, que uma virgem conceberia e nos daria um filho, e esse filho seria Deus conosco. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora vai se cumprir a promessa na vida da humanidade, em João 3,16, porque Deus se sensibilizou mais uma vez com o sofrimento do povo, depois de 400 anos que ele ficou sem falar com o povo. Mas sabemos que antes do Senhor Jesus vir, ele primeiro preparou o seu enviado. Quem foi, pastor Geraldo? João Batista, a voz do que clama no deserto: este preparará o caminho do Senhor. Então o próprio profeta messiânico, ou seja, o profeta Isaías, também há muitas vezes havia profetizado sobre João Batista. Se cumpriu, o Senhor Jesus veio e hoje nós estamos na graça. Mas nós estamos falando aqui de um momento que vivia a nação de Israel, distante de Deus, oprimidas pelos adversários, claro, com a permissão do próprio Deus. E diz, conforme nos relata a Escritura, que ali no tempo que legislou Gideão, diz ali a Escritura que quando o povo colhia, louvado seja Deus, o inimigo já vinha e levava a colheita, porque eles conheciam o tempo de cada colheita, e com isso o povo se empobrecendo e passando a viver de fome, uma vida miserável.
Ou seja, para eles só ficavam os restos que eles deixavam, muito pouco. Louvado seja Deus. E agora esse povo estão vivenciando outro momento difícil. Aí Deus escolhe esse casal. O improvável, louvado seja Deus, o impossível. Por que improvável e impossível, pastor Geraldo? Porque como pode um ancião e uma mulher, também já bem avançado em seus dias, e mais, estéril, como é que vai gerar? Mas quem falou foi Deus, louvado seja Deus. A promessa foi de Deus. Mais uma profecia para você nessa noite. Talvez aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus lhe prometeu, na sua realidade hoje, no seu entendimento, você fala, é impossível. Eu conheço a minha realidade, como eu sempre falo aqui. Por isso que eu sempre me esforço para poder falar que a minha fé, ela sempre é maior do que a minha realidade. Porque se eu olhar para a minha realidade, eu paro. Eu vou travar, eu vou pasmar, eu vou desanimar. Porque eu não vou ter nenhum incentivo para prosseguir nesta fé, prosseguir anunciando essa palavra, prosseguir com esse ministério mensageiro de Cristo, que Deus assim me concedeu esse privilégio de estar à frente. Se eu olhar para a minha realidade, eu vou dizer, Senhor, não vai dar, para quê? Por quê? Não tem como, Senhor. Olha aí a realidade. Mas eu vivo pela fé. E pela fé nós vamos alcançar. Então esse casal, se eles fossem olhar para a realidade deles, eles não alcançariam da promessa. Mas o que me chama a atenção é a fé desse casal. Fé, pastor Geraldo, sim. Eu imagino que eles sempre oravam a Deus para que Deus concedesse eles um filho. Mas agora, no final das suas vidas, já anciões, louvado seja Deus, é que aprove a Deus a cumprir na vida deles a promessa. Poxa, com a nossa posição, quer seja social, profissional, eclesiástica, financeira, a gente não consegue resolver. Mas o Senhor vem apenas com uma palavra. Uma palavra, Ele resolve o nosso problema. Louvado seja alcançarmos êxito, não temos chegado, mas com o poder de Deus, com a graça de Deus. Todos nós, há momentos que somos incrédulos, né? Por isso Deus até nos deu aquela vez, aquela palavra, né? As 3 portas. E quando ele recebeu a palavra da mulher, ele falou, é mesmo? Foi um homem de Deus semelhante ao anjo, ele te deu essa palavra assim. O que ele fez? A Bíblia diz que imediatamente ele se afastou. Imagina que ele foi para o seu quarto, dobrou o seu joelho. Ele creu na palavra, ele creu na promessa, ele não questionou, ele não olhou para a sua realidade. Ele exercitou a fé que vem do nosso patriarca Abraão. Ele exercitou essa fé. Ele falou, Senhor, muitos anos eu tenho pedido, mas se o Senhor mandou a resposta agora, eu creio, Pai. Eu creio que é o Senhor. Mas se foi o Senhor mesmo, envia esse homem de Deus, esse anjo novamente para falar conosco, para nós sabermos como devemos conduzir o menino. Eu já não posso. Ele falou, o menino vai nascer, o menino vai vir, mas eu quero saber como é que eu vou ensinar esse menino nos preceitos, no conceito de Deus, para que eu venha obedecer tudo quanto nos foi dado através do anjo do Senhor. Ele não queria fazer do jeito dele, porque quando nós tentamos fazer do nosso jeito, dá errado. Mas quando nós deixamos Deus fazer do jeito dele na nossa vida, aí dá certo.
Então o que me chama a atenção é a fé desse homem. Ele não é muito falado na Bíblia. A sua esposa sequer aqui tem a relação do seu nome, mas o nome dele, Manoá, um homem do campo, um homem simples, mas que exerceu uma fé que nos exorta hoje, no dia 18/6/2026, no século 21, exercitarmos ainda hoje essa fé, porque afinal de contas é o mesmo Deus, ele não mudou, ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para todo o sempre. Nós tão somente temos que exercitar a nossa fé. E ali, louvado seja Deus, esse homem dobrou o joelho. Imediatamente, Deus enviou a resposta. Louvado seja Deus, estava ele trabalhando no campo. Eu imagino que a sua esposa deve ter ido levar alimento para eles. E ali naquela trajetória dela, apareceu o mesmo anjo. E ela correu, quando viu que era o anjo, eu imagino que ela falou: Senhor, não sai daí, não, só um minutinho, eu vou lá buscar meu marido. Aí correu, buscou ele. Aí ele veio na mesma fé, chegou diante do anjo do Senhor. Foi quando ele teve aquele diálogo com o anjo. Ele falou: Senhor, eu quero que o Senhor nos explica como é que nós devemos conduzir o menino, para que venhamos fazer tudo certo, para que o propósito de Deus possa se cumprir na vida do nosso filho. E ali o anjo explicou: olha, conforme eu já tinha falado com a sua esposa, assim vocês devem cumprir, devem obedecer e tal. Aí seguiu-se a mensagem. Israel, por gentileza, meu filho, versos 14, versos 13. Respondeu o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu disser. 14. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida fácil beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto ele tem ordenado guardará. Exatamente. Palavra maravilhosa, né? Então, o que me chama a atenção, deixa eu ver onde está. Versos assim, está aqui. Versos 17. 17 e 18. 17 primeiro. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Louvado seja Deus. Podeis assentar. Obrigado, Jair. Então, para a gente entender que agora esse anjo, esse ser espiritual que apareceu, ele tem um nome. E ele se revela a Manoá e a sua esposa. Aí Manoá fala: tudo bem, o Senhor, mas quando tudo isso se cumprir, para que nós venhamos te agradecer ou dar testemunho do feito, e como é que nós vamos dizer? Qual é o seu nome? Quem foi que nos trouxe esta tão grande bênção para a nossa vida? Senhor, qual é o seu nome? Aí ele falou: por que perguntas o meu nome? Aí ele fala: o meu nome é maravilhoso. E só. E prosseguiu-se o anjo. E esse anjo não volta mais a falar com eles, mas deixou essa mensagem. E agora, passado-se um tempo, louvado seja Deus, o menino nasceu. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Vamos ver aqui o versos 23. Porém, a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Então, depois que Manoá teve esse diálogo com o anjo, que o anjo falou o seu nome ali no verso 17, eles ficaram temerosos. Eles falaram: mas será que o Senhor não vai nos matar, não? Será que Ele não está querendo nos matar? Ela falou: não, se Ele quisesse nos matar, Ele não nos mostraria tantas maravilhas, não falaria conosco tudo quanto falou, e não muito menos perderia tempo a enviar o seu anjo. Ele simplesmente nos matava. Isso há um propósito. Louvado seja Deus, porque tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida e nós ficamos meio preocupados. Louvado seja Deus com aquilo, com a profundidade daquela revelação que veio de Deus para nós. Aí nós falamos: será o que Deus está querendo falar? Será o que Deus está querendo fazer? Ué, mas por quê? Porque Deus até se agrada do nosso procedimento. Você vê que se cumpre o que o Senhor Jesus fala em Mateus, se não me falhe a memória, 11, acho que 25, 11, 25, onde ele fala: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos instruídos. Sim, porque assim lhe aprove, foi a sua vontade. Mas revelar-te aos grandões, aos formados, aos poucos, não. Aos humildes, aos pequeninos. Então, muitas das vezes, nós ficamos apreensivos com as revelações de Deus para a nossa vida, com aquilo que Deus abre para nós, o leque. Porque não adianta nós termos apenas cultura, como muitos têm, não é o meu caso, né? Meu nível cultural é o mínimo dos mínimos, mas tem pessoas aí com altas culturas, altos conhecimentos, altas formação, louvado seja Deus, e fizeram altos cursos teológicos em grandes nações. Louvado seja Deus, em grandes faculdades teológicas, né? E são cheios de diplomas, cheios de anéis, mas às vezes, por mais que eles tenham o conhecimento da letra, até sabem traduzir várias palavras de, várias línguas, mas eles não têm o mais importante, que é a revelação de Deus. Então a gente vê que Deus trabalha com os pequenos, porque aos pequenos Ele entende que Ele pode se revelar. Agora, de repente, talvez Ele chega para um desses grandão, ele vai dizer: eu não estou nem entendendo esse negócio que Deus está falando dele. Isso aí eu estou entendendo porque eu li. Mas ele não consegue absorver com profundidade as revelações daquilo que ele leu, porque eles não têm muita humildade, eles ficam muito presos na filosofia do conhecimento, daquilo, da profundidade, o qual eles estudaram, formaram. Aí não conseguem ter humildade para ouvirem da palavra de Deus. Aí Deus foi lá, pegou um humilde agricultor, falou com ele, mas tinha um propósito. Por que Deus deu esse filho a esse casal? E por que Deus abriu a madre desta mulher que era estéril? Versos 24 a gente começa a entender. Depois teve esta mulher. Pode ler para mim, Israel, por favor, aí, versos 24. Depois deu a luz a um filho.
chamou Sansão. O menino cresceu. E o Senhor o abençoou. E o verso 25? Aí o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedan, entre Zorá e Estaol. Amém. A minha tradução diz assim, poderia sentar, já. Versos 24. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a impelir de conto em conto para o campo de Dan entre Zorá e Estaol. Impelir, o que quer dizer isso? De acordo com que esse menino chamado Sansão, ele foi crescendo, Deus começou a se revelar a ele. E Deus começou a falar com ele tudo aquilo que já havia falado com seus pais, para que ele entendesse o porquê da sua existência. Por que da existência desse jovem, pastor Geraldo, chamado Sansão? Por que Deus tem acrescentado tanto na vida dele do seu espírito, que aqui é o próprio Espírito de Deus sobre a vida de Sansão? Porque Deus estava preparando a Sansão para uma grande obra. Louvado seja Deus. Aí agora, para nós entendermos o que falamos nessa noite, não é muito fácil, porque essa mensagem de Sansão, ela começa no capítulo 13 e ela vai finalizar no capítulo 17. Claro, não vamos ler todo o livro de Sansão, mas nós temos que pegar algum ponto que nos leva ao entendimento do propósito da existência de Sansão. Muitas das vezes nós olhamos para nós e falamos, por que eu existo? Tem um propósito. Tanto que tem um propósito que nós estamos na casa de Deus, somos servos de Deus. Se não tivesse propósito, não estaríamos na casa de Deus, não seríamos servos de Deus. Estaríamos vivendo como vive hoje cerca de 8 milhões de pessoas no mundo, uma minoria compromissada com Deus, uma minoria compromissada com Deus. Louvado seja Deus. Porém, a existência desse agora um jovem chamado Sansão, que ele foi crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e o Senhor impedia, o Senhor crescia ele dia a dia cada vez mais. O Senhor começava a falar com ele sobre várias estratégias que iria dar a ele para que ele pudesse cumprir o propósito. Qual era o propósito? O propósito qual Sansão foi gerado no ventre de sua mãe e ali, unido com seu pai Manoá, era para que ele viesse libertar Israel da opressão dos filisteus. Então, em parte, quando jovem, ele vai até obedecendo. Ah, Jesus! Ele, quando jovem, ele vai até obedecendo. Que a Bíblia diz, que o Senhor, como chegamos aqui no 25, e o Espírito do Senhor começou a impelir de conta em conta, ou seja, Deus ia acrescentando. Aqui ele ainda estava ainda um adolescente, um jovem, mas quando ele se tornou rapaz, que ficou na idade de varão, falou assim, agora eu tenho que constituir uma família, uma esposa. Ah, Jesus! Aí que começou um negócio estreitar, porque até então esse jovem ele estava vivendo
preceitos do Senhor, obedecendo, louvado seja Deus, tudo aquilo que foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe, para que ele fosse, louvado seja Deus, realmente um instrumento na mão de Deus. Agora aqui o versos 14, o capítulo 14, para começar a abrir um pouquinho o nosso entendimento. Jesus, diz assim, versos 1 do capítulo 14. Por gentileza, Israel, vamos ler do 1 ao 3. Desceu Sansão a Timná, vendo Timná, uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, a sua mãe, disse: vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus, tomai-ma pois por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teu irmão e entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Parou aí na sua tradução? Podeis assentar em nome de Jesus, que eu vou entrar no ponto que eu quero chegar. Vamos lá, novamente, na minha tradução aqui. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus. 2. E subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher de Timnate, das filhas dos filisteus, agora pois tomai-me por mulher. Por quê? Todos os filhos, quando chegavam à idade, para casar-se, eles sempre tinham como direcionamento, até na formação de cultural e espiritual, dar essa honra aos seus pais. Na verdade, não era o jovem que ia lá pedir a mão da filha, ou a filha se agradava do jovem, e assim seus pais iam lá para dialogar, para tentar arrumar aquele casamento. Eram os pais. Aí quando Sansão subiu para sua casa, ele falou assim: olha que eu desci lá em Timnate, lá no meio dos filisteus, e eu vi uma das filhas dos filisteus, e eu me agradei dela. Louvado seja Deus. E agora eu quero que vocês, meus pais, vá lá e peça ela como esposa para mim. Aí foi quando o pai de Sansão, no versos 3, ele dá a ele um conselho, mas nem sempre o filho, quando se torna jovem, maior de idade, né, Israel, que fala assim: não, agora é comigo mesmo, eu já fiz 18, agora eu sou dono da minha vida, agora tem negócio de pai e mãe se meter mais não, eu que decido fazer ou não fazer. Aí o filho, já jovem, rapaz, ele fala assim, olha o que o pai falou para ele: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, que tu vais tomar mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? Porque incircuncisos, eles não se circuncidavam, não tinham compromisso com Deus, nem temor a Deus, e nem serviam a Deus. Eles serviam a Baal, a deuses pagãos. Louvado seja Deus. Então ele falou: meu filho, você foi criado nos preceitos do Senhor, você conhece o Deus vivo, você conhece a nossa tradição,
Você sabe quem é o nosso Deus, você sabe que nós éramos escravos no Egito, agora você quer casar com uma das filhas dos filisteus, aqueles que têm nos oprimido aqui, levado tudo aquilo de melhor que nós temos. Tu quer casar, fazer aliança com esse povo, meu filho? Você não sabe que a sua existência não é para isso? Porque Sansão, Deus permitiu ele ser gerado no ventre de sua mãe para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. E agora Sansão, por causa de um sentimento jovem, né? Eu quero Jesus. O jovem se empolgou com a menina e falou: não, muito lindo, eu quero ela, eu quero casar com ela. Mas meu filho, não pode, eles têm um costume diferente. A lei do Senhor não permite a gente se envolver com povos estranhos. Esse povo são incircuncisos. Eles não têm compromisso com Deus, muito menos com a lei de Deus. Aí olha só o que Sansão fala, que a sua tradução acho que ela não explicou. E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agradou. Aí aqui continua: agradou aos meus olhos. A sua tem essa parte? Não, né? Não tem, né? Aí ele fala para o seu pai: não, ela agradou aos meus olhos. Agora a gente vai começar a mensagem. Eu quero que vocês prestem bem atenção. Vai começar agora, pastor Hélio. Presta bem atenção nessa parte B. Pois tomai-me por mulher. Aqui agora. Porque ela agradou os meus olhos. Tomai-me esta por que ela agradou os meus olhos. Vamos ver o que vai acontecer. Aí diz, louvado seja Deus, quando prossegue essa história de Sansão, que realmente ele se casa com essa mulher. E os filisteus permitem ela casar com ele, porque eles já observavam Sansão e eles sabiam que Sansão tinha algo diferente. Então eles já ficaram meio assim, estavam ainda oprimindo o povo, mas já estavam, como diz, estavam com a barba de molho. Até que um dia eles cismaram de entrar lá no arraial dos israelitas para tomar aquilo que eles estavam acostumados a tomar. E o que aconteceu? Sansão os botou para correr. Louvado seja Deus. Então nós sabemos que Sansão ali ele já começou a ser manifesto para os filisteus. Eles falaram: rapaz, agora tem um jovem lá, eu não sei não, eu acho que os deuses estão com ele. Só que eles não sabiam que não eram os deuses, era o Deus vivo, o Deus verdadeiro que estava com Sansão. Aí nós conhecemos que Sansão, com uma queixada de jumento, pegou lá o osso da boca do jumento morto, ele matou 1000 homens com aquela queixada de jumento. Aí agora o povo, os filisteus, eles agora estão revoltados. Eles falaram: e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode mais oprimir esse povo, porque agora eles têm um defensor, e é um defensor bravo. Não dá pra gente não. O cara com uma queixada de jumento, ele matou 1000 dos nossos. E ali Sansão começou a aprontar várias coisas que sabemos. Incendiou o arraial dos filisteus com raposas, né? Botou fogo no rabo das raposas, as raposas correram e saíram queimando tudo, lenhou tudo. Então eles ficaram revoltados. Eles falaram: a gente tem que acabar com esse cara, que ele está destruindo o nosso povo, ele nos desmoralizou e está destruindo o nosso povo. Olha quantos dos nossos que ele já
festa lá uma vez, lá na cidade, ele foi na festa, começaram a exortar ele falou, olha, vocês querem ver como é que eu vou arrancar aí os portais dessa cidade? Eles até falaram assim, pô, mas como que é que vai arrancar os portais dessa cidade? Isso aí é de bronze. E ele foi lá e arrancou, destruiu os portais da cidade. Então ele passou a ser temido. Aí eles falaram, o que nós vamos fazer para matar esse cara? Vai ser difícil. Aí foi quando Dalila, que vem ser a futura esposa de Sansão, que nesse versos 14, que nós lemos, diz, o casamento de Sansão. Após os pais terem concordado, porque não tinha outro jeito, né? Que ele era maior de idade, né, Israel? Maior de idade, eu faço o que eu quero também. Eita, Jesus! Mas a bem dá ruim. Mas a misericórdia de Deus alcança. Aí, o que aconteceu? Sansão se casou com Dalila, mas quando ele chegou para pedir a mão de Dalila, eu imagino que os pais de Dalila falaram, não, você é nosso inimigo, não sei o quê. Mas aí a autoridade maior dos filisteus, os príncipes dos filisteus, falou, não, rapaz, tu tem que dar tua filha em casamento. Isso aí tem um propósito. Através dela a gente vai destruir ele. Aí permitiram que Dalila se casasse com Sansão para tentar descobrir de onde vinha a força de Sansão. Mas aí Sansão, ele começou a se ensoberbecer. Tu já viu aquele cara que prega muito? Não, porque eu prego, quando eu chego, eu viro tudo. Eu chego, eu arrebento. Eu que sou o cara, eu que prego. Se eu não for no evento, não acontece. Aí Deus fala assim, rapaz, eu vou permitir você até um tempo, mas vai chegar um tempo que eu vou abaixar a tua bola. A gente tem tido algumas experiências aí, infelizmente nós não nos alegramos por isso, tá? Pela queda dos nossos irmãos, alguns que se achavam altivos, de repente, como diz, né, do nada ele cai pela sua altivez. Aí Sansão começou a se ensoberbecer, não somente para os filisteus, mas também no meio do seu povo. Ele achou que ele era o cara. Não, agora eu sou o líder, é eu que mando aqui nesse negócio. Começou a oprimir a todo mundo. E aí, louvado seja Deus, ele começou a brincar com uma coisa que ele nunca deveria ter brincado. O que, pastor Geraldo? Brincar com a unção, aleluia! Brincar com a unção que Deus te deu. Louvado seja Deus. Tem pessoas que hoje, infelizmente, foram chamadas por Deus, tem a unção de Deus, tem, mas eles estão brincando com a unção de Deus. Como é que é isso, pastor Geraldo? É começar a usar a unção que Deus te deu em prol do Evangelho, em prol da obra dele, para emigrar para outro lado, que não tem nada a ver com a obra de Deus. Louvado seja Deus. Não entendi, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Precisa nem ser claro. Tem pessoas que estão pegando o ministério deles, o chamado deles, e estão migrando para outro lado. Por quê? Os seus olhos não estão mais no Senhor. Os seus olhos agora estão nas coisas terrenas. Eles querem conquistar, eles querem avançar, eles querem ter, eles querem ser o cara, querem ser conhecido na nação, como fulano, Bertano, Cicrano. Não, o ímpio vai, nós também podemos ir, vamos lá, eu vou. Deus é comigo nesse negócio, aí vai. Alguns até conseguem, outros quebram a cara no meio do caminho, Deus permite. Aí depois vem todo quebrado, alguns Deus levanta e outros Deus vai levando até só o dia da salvação. Louvado seja Deus.
Aleluia, glórias a Deus. Aí ali, louvado seja Deus, Deus até permite ir, mas outros, Deus não permite mais crescer, subir mais, voltar onde estavam. Aí Deus vai levando eles, como eu já falei, até o dia da salvação, pela misericórdia do Senhor. Mas Sansão, ele começou a brincar com aquilo que ele recebeu de Deus. Felizmente hoje tem pessoas que estão brincando com o chamado que eles receberam de Deus. Pessoas que a gente conheceu que não era ninguém, não era nada, não era conhecido nem no município que mora. E hoje o Brasil e algumas nações, pela misericórdia do Senhor, os conhecem. Aí eles começaram a emigrar para o outro lado. Começaram a se unir com os filisteus. Louvado seja Deus. Não, que nós vamos fechar com os filisteus, com os amonitas, com os amalequitas, que aí nós vamos ficar fortes. Mas nós somos de Deus, aí vai dar tudo certo para nós. Louvado seja Deus. Só que ele se esquece que o mal que vem contra o filisteu, contra o amonita, contra os amalequitas também, vem contra o povo de Deus, o filho de Deus, quando ele está em rebeldia. Nós vamos entender isso aí nessa mensagem. Por isso que o tema dessa mensagem é forte. As últimas palavras dele, ele morreu. Louvado seja Deus. Aí Sansão começou a brincar com a unção que recebeu de Deus. Ele tinha que cortar lá no início. Olha só, Danilo, deixa eu te falar para tu. Eu casei com você porque realmente eu tenho um sentimento. Independente de ser um povo estranho, diferente, né, os seus pais, mas eu gostei de você. Eu creio que você vai ser uma boa esposa para mim, mãe dos meus filhos. Então é o seguinte, esquece esse negócio. Isso aí é eu e Deus. Isso aí não compete a você. Tem coisa que tem que ser nós e Deus. Poxa, pastor, mas não pode falar nem com a esposa? Não. Nem com a missionária Jurema. Meu amor, eu te amo, tá? Mas tem coisa que é eu e Deus. Eu não posso revelar para você, senão vai atrapalhar o negócio. Louvado seja Deus. Mas fica tranquila, você está comigo no barco. É diferente. Nada a ver com Dalila. Aí Sansão começou a brincar. Louvado seja Deus. A gente vê que nesse versículo de número 14, nesse capítulo número 14, ele começou a dar enigmas para os filisteus. Vocês fazem assim, faz assado e tal. Aí começou a contar um montão de história para eles. E no final, eles não conseguiam descobrir os mistérios de Sansão, ao ponto que uma vez, olha só, Sansão, quando ele foi ensinado pelos pais, os pais falaram: Sansão, olha só, você é escolhido do Senhor, você é santificado do Senhor, é mais do que escolhido, muitos são escolhidos, louvado seja Deus, mas santificados são poucos. Você é santificado ao Senhor. Sansão, você é nazireu de Deus. O propósito de Deus ter te levantado nessa nação é para você proteger a nação, não para se envolver com os nossos inimigos, com esse povo ímpio, Sansão. Tu está saindo da casa de Deus, se envolvendo com o povo mundano, Sansão. Como é que é esse negócio? Não, é porque são um colega da faculdade, da universidade, do trabalho, da empresa, do não sei o que. Rapaz, sai desse negócio. A gente tem que ter convicção do nosso chamado. Nós temos que entender o certo do errado. Salmo 1. Não podemos nos assentar à mesa com os escarnecedores. Deixa eles sentados lá. Você não tem que sentar na mesa deles, ficar contando historinha, piadinha, rindo, sendo engraçadinho. Não é isso não. Deus não te chamou para isso não. Louvado seja Deus. Aí Sansão começou a se envolver com o povo. Aí os ensinamentos de Sansão: ele não poderia beber bebida forte,
ele não poderia comer coisa imunda, coisas que Deus proibia de comer, ele não poderia comer, e nem poderia raspar a sua cabeça, porque ali tinha um mistério. O mistério de Sansão não era o cabelo, era as tranças. As tranças, né? Segundo grandes estudiosos, era o candelabro de Deus para baixo, eram as tranças de Sansão. Então, louvado seja Deus, olha o que Sansão começou a fazer. Certa feita ele desceu, foi lá para a cidade dos filisteus. O perigo é quando você começa a descer, porque enquanto você está subindo, louvado seja Deus, a graça de Deus está com você. Mas quando você começa a descer, você desce sozinho. E o Espírito de Deus fica impedido, porque tem lugares que você está indo que Deus não pode ir. Vaso, vigia aí. Tem lugares que você está indo, varão, varoa, que Deus não pode ir. Então você tem que sair desses maus caminhos, senão você vai perecer, como Sansão pereceu na mão dos inimigos, porque não vigiou. Conhecimento, entendimento ele tinha, mas ele começou a andar em seus próprios propósitos. Uma dessas vezes que Sansão desceu, ele indo para a cidade lá dos filisteus, no meio do caminho ele viu um leão. Aí o que ele fez, pastor? Ele matou o leão, rasgou o leão no meio, deixou o leão para lá. O leão se levantou contra ele, ele pegou o leão, fez que nem Davi, rasgou o leão, deixou para lá, foi embora. Foi lá na cidade, fez o que tinha que fazer, voltou. Certa feita, de novo, Sansão desce para a cidade. Ele passa aonde ele rasgou o leão. Aleluia, meu Deus. Muitas das vezes Deus nos tira de alguma situação, de algum lugar, e a gente fala assim: não, eu vou lá porque eu sou servo de Deus, serva de Deus, eu vou lá. Aí dá ruim. Aí o que aconteceu? Sansão, quando veio passando, que ele olhou o leão que ele rasgou no meio, o que tinha dentro do leão rasgado? Mel, favos de mel dentro do leão. Aí o que Sansão fez? Qual foi o ensinamento que ele recebeu? Que ele não poderia tocar em coisas mortas, coisas imundas. Não podia comer coisas imundas. Qualquer pessoa podia comer mel do leão, ele não. Ele era nazireu de Deus. Aí ele foi lá, pegou os favos de mel dentro do leão que ele matou. Já imagina o leão estar em decomposição com mel dentro. Tem que vigiar. Tem que vigiar, que tem alguma coisa que fala assim: não, peraí, isso aqui, a procedência dele é de fel, mas tem mel, peraí, tem alguma coisa nesse mel. O mel estava contaminado, porque estava dentro do leão morto. Sansão pegou do mel, comeu. Aí o que ele fez? Voltou para casa, chegou em casa sem falar nada com seu pai e com a sua mãe. Ele deu do mel para o pai e a mãe, eles comeram, ele não sabia de onde veio o mel. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ele não sabia de onde veio, ele não perguntou, aí comeram. Sansão já errou ali, que ele comeu o mel que estava dentro do leão. Aí depois ele levou um enigma para os filisteus sobre o leão, sobre o mel dentro do leão. Eles iam descobrir como? Nunca. Eles nunca viram mel dentro de leão morto. Louvado seja Deus. Aí eles perderam. Mas só que ele já está casado com Dalila. E tu sabe que mulher tem o seu jeitinho quando ela quer alguma coisa. Ah, meu filho, fala para mim, sou tua esposa, sou tua amada. Que isso, você sabe que eu mato e morro você. Eu larguei meu povo para casar com você. Agora o seu povo é meu povo. O seu Deus é o meu Deus. Aí ele falou
se você me amarrar com corda virgem, eu perco a minha força. Ela pegou, amarrou ele com corda virgem, aí correu lá, chamou o príncipe dos filisteus, falou: pode ir lá que ele está amarrado. Ele já me revelou o segredo da força dele. Aí quando eles chegaram que iam para cima de Sansão, ele arrebentou a corda como rebenta uma linha, e caiu para cima deles e arrebentou com eles. Eles falaram: não, esse cara enganou a gente. Louvado seja Deus. Aí depois ele falou uma outra coisa lá para ela, acerca do seu cabelo. Aí ela foi e fez aquilo, chamou lá os filisteus, vieram, Sansão se levantou e arrebentou com eles. Aí ela falou: não, estou muito triste, vou me divorciar de você, eu vou embora, eu vou voltar para o meu povo, porque você não me ama. Se você me amasse, você confiava em mim, você não me fala a verdade. Ela: não, é ele, não volta não, porque você vai, não, vou embora, você não me ama. Aí ele falou: olha só, eu vou te falar a verdade, mas você não pode falar para ninguém. Claro que eu não vou falar para ninguém, eu sou sua esposa. Aí ele falou qual era o segredo. Qual era o segredo, pastor Geraldo? Ele não podia rapar a cabeça. Aí ele permitiu ela rapar a cabeça dele. Aí quando rapou a cabeça dele, ela correu e chamou os filisteus. Aí quando eles vieram, ele com a cabeça rapada, ele até tentou se levantar, mas não tinha, a força já não estava mais com ele. A unção tinha se afastado dele. O perigo é quando nós começamos a brincar com a unção que Deus nos deu. O perigo é quando nós começamos a nos aliançar com povos estranhos. Quando nós deixamos de obedecer o que Deus falou para obedecer o que as pessoas estão falando ao nosso redor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, a força de Sansão não estava mais com ele. Louvado seja Deus. E ali os filisteus pegaram Sansão, amarraram Sansão e levaram Sansão preso. E colocaram Sansão, louvado seja Deus, no cárcere. Mas aí alguém teve uma ideia. E alguém falou: não, esse cara aí ele é muito perigoso. Ele já matou muitos dos nossos. Quantos dos nossos que pereceram pelas suas mãos? Nós temos que dar um jeito nele. Louvado seja Deus. Aí alguém teve uma ideia: então vamos fazer o seguinte, nós vamos furar os 2 olhos dele, para que ele perca a sua visão. Aí ele vai ficar, louvado seja Deus, utilizado, não vai ter mais visão, torna-se um alvo fácil para a gente, ainda que ele possa retomar a sua força, mas vai ser um alvo fácil. É por isso que eu falei que eu ia parar aqui no versos 3. Tomai-me esta, porque ela agradou aos meus olhos. Aí agora ele é preso, é levado cativo, é lançado no cárcere. O que eles fazem com ele? Fura os 2 olhos dele. Louvado seja Deus. Agora nós estamos caminhando para o final da mensagem. Louvado seja Deus. Eu não vou me estender muito. Aí nos diz a palavra, no versos, nesse capítulo 16, eu falei 17, mas não é 16. No capítulo 16, no versos 23, nos diz assim, olha só: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, Dagon,
e para se alegrarem, e dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente também, depois vindo o povo, louvavam ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou na mão o nosso inimigo, ao que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos, ou seja, ele matava muito dos nossos. Versos 25. E sucedeu que, alegrando-se-lhe o coração, disseram: chamai a Sansão para que brinque diante de nós. Busca Sansão para a gente se escarnecer um pouco dele, para a gente zombar um pouco dele. Aí chamaram Sansão, botaram ele lá como bobo da corte. Então chamaram a Sansão do cárcere e obrigou diante deles a estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão guiado-me para que apalpasse a coluna em que sustenta a casa, para que me encoste nela. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Estava lá olhando, louvado seja Deus, o povo se escarnecendo de Sansão. Versos 28. Então Sansão clamou ao Senhor. Agora Sansão ora, hein? Então Sansão clamou ao Senhor e disse: esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez vingue dos filisteus pelos meus olhos. Olha o que está escrito. Ele fala: Deus, olha, me dá aquela força que o Senhor me deu no início, só uma vez, só mais essa vez, para que eu me vingue dos filisteus, porque eles tiraram a minha visão. Mas agora vamos entender isso aí. Sansão foi chamado para combater contra os filisteus. Sansão se aliançou com os filisteus, casando com uma filisteia. Sansão brincou com a unção que Deus deu a ele. Agora Sansão caiu, Sansão foi lançado no cárcere, Sansão tornou-se bobo da corte. E agora Sansão lembra para que ele foi chamado. Agora ele lembrou. Mas desde o início os pais dele falaram com ele: meu filho, você é nazireu de Deus, você não pode beber bebida forte, você não pode comer comida imunda e muito menos pode raspar a sua cabeça. Você é nazireu de Deus. Você foi levantado, meu filho, para defender o nosso povo. Mas Sansão se aliançou com esse povo. Sansão não deu atenção ao seu chamado. Ele começou a fazer a obra de Deus do jeito dele. Não, eu tenho unção, vou fazer do meu jeito. Porque quando eu chego lá, o negócio acontece. Eu viro tudo. Aí começou a fazer. Aí Deus deixou, vai fazendo. Até que chegou uma hora que ele revelou o que não poderia revelar para o inimigo, da onde
perdeu a força, perdeu a unção. E muitos hoje que estão se aliançando com os filisteus, com os amonitas, com os amalequitas e com os demais, eles estão perdendo a sua unção. Eles estão vivendo apenas uma vida superficial, terrena. Eles não têm mais, louvado seja Deus, comunhão com os céus. E Deus se entristece com isso. Para alguns, vai dar até tempo de voltar. Mas para outros, vai ser perda total. E agora Sansão vai ter perda total da sua vida física, porque ele brincou com o chamado de Deus. Não podemos brincar com o chamado de Deus. Não podemos brincar com a unção que recebemos de Deus. Porque tudo que nos é dado por Deus é por graça e misericórdia. Louvado seja Deus. Aí agora, Sansão pede a Deus: Senhor, só mais uma vez, Senhor, permita aquela força para que eu me vingue desses filisteus, desses incircuncisos, por causa dos meus olhos. Aí Deus falou: Sansão, agora vai ser muito mais do que você imagina. Sansão, por que você não continuou fazendo desde o início que você estava fazendo? Olha, Sansão, com uma queixada de jumento, eu te dei força, tu matou 1000 homens, Sansão. E você se alinhou com esse povo. Olha só o teu estado agora, Sansão. Por que você não fez o que eu mandei, Sansão? Agora está todos os príncipes dos filisteus aqui. Toda a hierarquia dos filisteus estão aqui nessa festa. E você, Sansão, o meu servo, é o povo da corte. Você que está alegrando eles. Felizmente tem alguns dos nossos que pensam que estão fazendo grandes coisas no meio dos filisteus. Eles são apenas bobo da corte. Os filisteus só estão usando eles. Louvado seja Deus. Mas eles é que têm que despertar para quem que eles foram chamados. Para quem que eles receberam uma unção de Deus. Sansão, desperta. Desperta enquanto há tempo. Louvado seja Deus. Você que é chamado de Deus, escolhido de Deus, recebeu a unção de Deus, desperta enquanto há tempo. Senão, vai perecer. Ah, Jesus. Versos 29. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio em que sustinha a casa, e arrumou-se sobre ela com a sua mão direita e com a sua mão esquerda na outra. Versos 30. E disse Sansão: morra eu. Olha só, para você entender o tema da mensagem. As últimas palavras dele e morreu. O que Sansão fala no 30? E disse Sansão: morra eu com os filisteus e os príncipes sobre todo o povo que nela havia. Foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram a toda a casa e toda a casa de seu pai e tornaram a subirem com ele e sepultaram entre Zorá e Estaol em Israel, no sepulcro de Manoá. De Manuel, aqui está dizendo Manuel, seu pai, é a mesma coisa. E jogou ela
a Israel, e julgou ele a Israel 20 anos. Então Sansão julgou Israel como juiz 20 anos. Mas ele só obedeceu no início. Depois deixou entrar a altivez, a prepotência, a arrogância. Ele começou a achar que era ele. Ah, Jesus! Tem muitos aí que hoje estão em evidência no nosso meio, como povo de Deus, como cristão, como grandes líderes, conhecidos pela nação e alguns até pelas nações, mas na verdade já estão destituídos do reino de Deus. Deus não tem mais compromisso com essas pessoas, porque eles estão vivendo de uma forma natural, de uma forma terrena, de uma forma humana. A visão deles agora é só deste mundo. Eles se esqueceram da promessa do que está por vir, a nova Jerusalém, a cidade que o Senhor preparou para os fiéis dessa terra. Mas o que me chama a atenção foi o final dessa mensagem que diz: mas Sansão matou mais na sua morte do que toda a sua vida. Aí falou, e ele julgou a Israel 20 anos. Ali a misericórdia de Deus ainda alcançou ele. Falou, olha só, cara, tu andou do teu jeito, mas eu vou ter misericórdia, porque o meu propósito tem que ser cumprido. Por isso o profeta Isaías, ele fala na sua palavra, usado por Deus, quando ali Deus fala com Isaías, quando Isaías questiona: Senhor, estou pregando a tua palavra, esse povo não quer ouvir, esse povo não dá crédito à tua palavra, Senhor, a palavra que eu estou pregando, Senhor, eu não vou pregar mais não. Aí Deus falou: Isaías, cheio de bobeira, não é a tua palavra não, é a minha palavra. Isaías, antes a minha palavra, ela não tornará vazia, ela prosperará para aquilo qual ela foi enviada. Continua pregando, Isaías, continua pregando, Geraldo, continua pregando, ministério, mensageiro de Cristo, continua a igreja do Senhor, anunciando a palavra de Deus, quer que ouça, quer não ouça. A palavra de Deus, ela não vai tornar vazia, antes ela vai prosperar para aquilo qual ela foi enviada. Isso se cumpriu na vida de Sansão. Deus levantou Sansão para defender Israel e combater contra os filisteus. Mas Sansão começou a andar nos seus próprios propósitos. Mas no finalzinho da sua morte, Deus falou: Sansão, eu vou te honrar, porque é para cumprir a minha palavra. Você foi levantado como juiz. Essa unção que eu te dei, ô Sansão, não era para você usar para os seus benefícios, não. Era para o meu nome ser louvado e glorificado através de você. Nem tanto foi escarnecido, porque você se aliou com os filisteus. Mas que queira você ou não, o meu nome vai ser glorificado, porque o povo que se chama pelo meu nome, ele vai dizer: o Deus de Israel é verdadeiro, o Deus de Israel é vivo, ele cumpre a sua promessa. Aí Deus deu a força a Sansão, e naquele dia estavam todos os príncipes, o rei dos filisteus, estava toda a comitiva ali naquela reunião. Cerca de milhares de pessoas, todo mundo influente no reino, todos morreram. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia que Sansão, na sua morte, matou mais do que em toda a sua vida. Mas não foi porque ele era forte, não. É porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Ainda que eu falo: Senhor, eu não vou mais pregar a tua palavra, não quero saber desse ministério. Eu vou pegar essa igreja, eu vou vender, eu vou pegar o dinheiro, eu vou curtir a minha vida. Eu posso fazer tudo isso.
Deus vai até permitir, mas o que Deus falou que é fazer através desse lugar, através desse ministério, Deus vai fazer, porque Ele vai usar outros, mas vai cumprir o que Ele falou. Louvado seja Deus. E eu vou perecer nas minhas desobediências. Foi o que aconteceu com Sansão. Ele pereceu na sua desobediência. Louvado seja Deus. Por isso, o tema da mensagem é: as últimas palavras dele, e morreu. Louvado seja Deus. Essa é para você pensar. Louvado seja Deus. E meditar grandemente quais os caminhos que você está dando. Se você realmente tem se deixado ser usado por Deus na unção que Deus te deu, ou está usando a unção que Deus te deu para os seus próprios benefícios. Que o Espírito de Deus possa continuar falando ao seu coração, ao nosso coração, em nome de Jesus. Pastor Geraldo, eu ouvi essa mensagem, é profunda, realmente tem a ver com o tema. Realmente, Sansão tinha tudo para fazer diferente, mas ainda que ele não fez do jeito que Deus mandou ele fazer, mas o que Deus falou que ia fazer, Deus fez, se cumpriu a palavra do nosso Deus. Pastor Geraldo, eu quero dizer para o senhor que hoje eu me encontro numa situação um pouquinho melhor do que a do Sansão, que eu já estou com vida. A Bíblia diz que enquanto temos vida, temos esperança. Um dia Deus me deu uma incumbência, uma responsabilidade, e eu larguei, abandonei. Eu não quis fazer o que Deus mandou fazer em prol da obra, em prol do ministério. E hoje eu estou passando por um momento difícil. Eu quero voltar para a casa de Deus, pelo menos para obter da salvação. Será que Deus me perdoa? Claro que Deus te perdoa. O que eu tenho que fazer, pastor Geraldo? É simples. Abra a sua boquinha santa. Você que está por essa live, você que vai estar conosco através do nosso canal no YouTube, Ministério Mensageiro de Cristo, está fazendo essa pergunta nesse momento. Abra a sua boquinha santa, confessa para Deus que você errou, que você pecou, mas que está arrependido, que quer o seu perdão. Novamente, o seu nome vai estar sendo aceso no livro da vida do Cordeiro. Aceso, pastor Hélio, nunca foi apagado. Estava meio ofuscado, mas quando você se arrependeu de todo o seu coração, foi aceso no livro da vida do Cordeiro. Com isso, você tem que perseverar para alcançar da promessa que Ele tem para a sua vida. Pastor Geraldo, eu nunca fiz a obra de Deus, não sou afastado da casa de Deus, mas eu ouvi essa palavra. E eu estava como aquelas pessoas que estavam do lado de fora dali daquela reunião. Eu não fazia parte da elite, eu não podia estar lá dentro. Mas eu era como um filisteu, mas só que eu ficava do lado de fora, eu não fazia parte da nata, da elite, mas eu vi o que aconteceu com eles. Esse Deus é poderoso. Pastor Geraldo, o que eu faço para ter esse Deus na minha vida? O que eu faço para ter a misericórdia desse Deus na minha vida, para mim não ser destruído, como foi aquelas pessoas que estavam no templo, que se achavam os todos poderosos? É simples. Abra a sua boquinha santa, é isso? Abra a sua boquinha santa. Fala o seu nomezinho para Jesus. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. Confessa para Jesus que você reconhece Ele como seu único, verdadeiro, exclusivo Salvador. Seu nome também vai estar sendo aceso e escrito no livro da vida do Cordeiro para todos sempre. Amém. Vamos estar orando agora pelas suas vidas, juntamente com a igreja, para que Deus possa nos fortalecer em suas caminhadas. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu,
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, tome em suas mãos essas vidas que nessa noite te reconheceram como o único, verdadeiro, exclusivo Salvador. Essas vidas que estavam afastadas, voltaram para a sua casa, para a sua presença, que eles possam todos terem a certeza de que os seus nomes estão escritos no livro da vida e do Cordeiro para todos sempre. Amém. Vamos estar orando também nessa oportunidade pelos pedidos de oração, pelo caderno de oração e pelas suas vidas. Vocês que estão por essa live vão estar conosco através do nosso canal no YouTube, Ministério Mensageiro de Cristo. Nós vamos estar orando para Deus também fortalecer vocês para a glória de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais, em Tua presença, em oração, quero apresentar esse pedido de oração que está diante do Teu altar, através dessa cestinha, cada processo, Pai querido, da justiça, cada causa, cada currículo. Entra, Pai querido, com a Tua providência, dá vitória a essas pessoas, somente esses que nessa noite voltaram para a Tua presença, que te reconheceram, Pai, como o único, verdadeiro, exclusivo Salvador das suas almas. Pai, tome em suas mãos esse caderno de oração, a cada nome, a cada vida, a cada pedido que teu povo tem clamado, tem pedido a Ti, Pai, para que o Senhor possa entrar com providência em suas causas, Pai. Dá vitória também a essas pessoas. Pai querido, que eles possam reconhecer que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o Deus do impossível. Quero já nessa oportunidade agradecer a você, meu amado. A gente perde um pouquinho da voz, né? Porque são muitas horas falando das coisas de Deus, mas a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado, e eu creio que em breve Deus vai estar preparando pessoas, vai estar conosco, né? E assim também nos ajudando a anunciarmos da palavra de Deus, como Deus está preparando Israel e tem preparado outros para esse momento. Eu quero agradecer a Deus pelas suas vidas, que está conosco até esse dado momento, por essa live, vai estar conosco através do nosso canal no YouTube, Ministério Mensageiro de Cristo. Em breve essa mensagem vai estar novamente lá no YouTube. Louvado seja Deus. E eu creio que o nosso Deus, Ele vai continuar falando contigo. Compartilha com outros, para que outras pessoas possam também receber da parte de Deus. Se inscreva no nosso canal, peça a pessoas para se inscrever, para nos ajudar, para que melhor possamos divulgarmos, né, da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Soberano Deus, eterno Pai, que estás no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, Pai amado, uma vez mais na Tua presença em oração nessa noite, nesse dia. Pai querido, esse Teu humilde servo se apresenta a clamar pela Tua graça, infinita misericórdia sobre as nossas vidas. Leva-nos de volta aos nossos lares, a ser salvo, coberto pelo Teu sangue, embaixo das Tuas potentes mãos. Pai querido, livra-nos de todas as setas malignas, toda obra de macumbaria feita nas encruzilhadas, Pai querido, nas estradas, subida e descida, na linha do trem, na linha de subida, na linha de descida, na cachoeira, na mata virgem, na praia, na beira da praia, Pai querido, no mar, dentro, Pai querido, do mar, na porta do cemitério, dentro do cemitério, na catatuba, no cruzeiro, no necrotério, aonde quer, Pai querido, que foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, um trabalho de voodoo, para tirar a paz, a alegria, a harmonia dessas pessoas, que nessa noite, Pai querido, uma vez mais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo mal, sai e não volte nunca mais. Eu vim
dará. Levante as mãos para o céu, receba um raio de luz e cante comigo, aleluias. O dono da bênção é Jesus. Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doce consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai Todo-Poderoso esteja com todos nós, não só hoje, mas que seja para todos sempre. Todos aqueles que creem digam amém. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor, louvado, glorificado seja o nome do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. Está terminado mais um culto em nome do Senhor Jesus. As palmas louvam ao seu nome.